como que é feita a troca de um equipamento, né? Que ele é construído para ser 134, para mudar ele para gás 404. Primeiramente, é importante a gente saber por que existe essa diferença de gás 134 para gás 404. O gás 134 ele é recomendado para temperatura até congelada, então assim, ele chega a 0 grau mais rápido do que um 404, por exemplo. Porém, o 404 ele já atinge temperaturas para super congelado, então ele tem, após 0 grau, ele tem maior facilidade em chegar a menos 18, o processo dele é mais rápido do que se fosse com gás 134. O cliente tem um gás 134 e deseja mudar para 404. O que precisa trocar? Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: o gás 404 ele é um gás mais forte, a pressão mais elevada. Então, assim, inclusive ele tem um arraste de óleo mais forte do que um 134. Então, com isso, a gente tem que colocar umas proteções para o compressor, para o sistema. Então, envolve várias coisas. Algumas pessoas, e às vezes dependendo do cliente também, a particularidade dele, eles resolvem trocar o gás 134 para 404, mudando simplesmente a válvula de expansão, o orifício e propriamente o gás, né? Fazendo dessa forma, o sistema pode funcionar e pode funcionar bem, mas porém a vida útil do compressor vai ser reduzida, né? E o cliente pode, assim, durante certas viagens, sofrer com algumas interrupções, né? Pressões elevadas, se não foi feita a troca dos protetores corretamente. Quais são as peças que precisa trocar para migrar do 134 para o 404? Vamos começar por baixo, né? O compressor, existe o compressor para 134 e para 404, né? Mas a maioria dos casos os compressores atendem ambos os gases. Mas muda para compressor. Aí como ele tem um arraste de óleo maior, então ele precisa de um separador de óleo. Esse separador, a função dele é simplesmente separar o óleo que sobe e retornar esse óleo para a lubrificação do compressor, por causa desse arraste, por causa do 404 ser mais forte. Mais para cima, a gente tem ali as peças de proteções, como presostatos. Então, a gente tem um presostato de alta para desarmar em determinada pressão, e tem um presostato também de 404 para desarmar também em determinada pressão que o 404 atinge. Então, isso é importante a gente estar fazendo a troca também, para o equipamento às vezes não ficar armando e desarmando por conta dessa pressão que aumenta, né? Trocando o presostato, a gente pode pensar na questão da válvula de expansão, que ela realmente precisa ser trocada, o orifício que vai nela, e depois do orifício a gente precisa de verificar se existe uma válvula reguladora de pressão, a válvula KVL. Essa válvula ela tem que estar regulada para o compressor trabalhar com certa facilidade, para evitar a quebra do mesmo, né? E também interrupções como elevada pressões e etc. Então, depois que fizer todo esse procedimento, aí troca o fio do secador, faz um vácuo, coloca o gás 404, é necessário medir outras coisas, regulagem de válvulas, superaquecimento, subresfriamento, para que o compressor trabalhe de forma tranquila.